Deus, Deus, Deus. Sempre uma busca que nós fazemos constantemente sobre o que seja Deus, como é Deus e o que é Deus, né? Acho interessante que algumas pessoas ainda relutam em aceitar Deus e querem provas de Deus. É interessante, por mais que as provas estejam presentes em nossas vidas, constantemente as pessoas ainda duvidem de Deus. É bem simples para aquele que quer ter prova de Deus, que quer de fato, sem querer negar a tudo, né? Porque tem gente que nega tudo, até aquilo que vê, e as coisas que são provadas. Recusa aceitar o que está evidentemente provado, não só por teoria, mas por experiências e tudo mais. Aí eu pergunto para essas pessoas que querem a prova de Deus o seguinte: quando a gente vê um veículo passando, um carro, um automóvel, um ônibus, passando na estrada, a gente está em pé, parado na rua e vê um veículo passar. Alguém duvida que aquele veículo tenha sido construído por um engenheiro, tenha sido construído por seres humanos? Deveriam duvidar, porque ninguém viu o engenheiro fazendo o projeto, os operários na fábrica montando esse veículo. Deveriam duvidar, porque não estão vendo quem construiu esse veículo. Quando vemos um avião no ar passando, sabemos da sua existência e que foi obra do homem. Mas também deveriam duvidar que tenha sido obra do homem, mesmo porque ninguém viu, ou seja, aqueles que não estão envolvidos na construção do avião, não sabem, não conhecem o engenheiro, ou os engenheiros, os construtores, as fábricas e os operários que construíram aquele avião. Também deveriam duvidar que existe um criador do avião. Deveriam botar também na natureza que eles chamam, né, dos milagres, uma vez que eles não participaram da construção. Como então pode o homem achar que não existe prova, quando existe ao nosso redor mundos e coisas que não foram criadas pelo homem? Nós homens não criamos a vegetação do nosso planeta, nós homens não criamos os animais, nós homens não criamos os astros, nós não criamos os planetas, os sóis, as estrelas, os satélites, não criamos a galáxia, não criamos as galáxias, porque não é uma somente, são várias. Tudo isso nós não criamos, ora, é obra de algo. Alguém construiu tudo isso. Fica difícil para essas pessoas acreditarem que esse alguém é uma força que a gente chama de Deus, de Criador de todas as coisas. Será que essas pessoas não acreditam mesmo ou querem, sabendo da existência de um Criador de todas as coisas, querem negar para se reafirmarem e tentar de alguma forma manter tantos outros na obscuridade, na falta do conhecimento, na falta da pesquisa da própria consciência? Eu acho que até hoje uma criança com 5, 6, 7, 8 anos de idade já nasce com essa percepção muito maior do que vem a ser Deus, Criador de todas as coisas. Os cientistas tentam, alguns,
não para negar a existência de Deus ou para explicar a existência de Deus, mas tentam, dentro das suas capacidades tecnológicas e físicas, mentais, explorar tanto o universo quanto querer saber da nossa criação, de como ela se iniciou. Chegaram na energia quântica, onde observam que o vazio não existe. Os buracos negros, até algum tempo atrás, eram citados como locais vazios. Já sabem os cientistas que esses espaços vazios não existem. E foi um pouco além, quando alguns cientistas afirmam que a criação do universo se fez por uma explosão Big Bang. O famoso Big Bang, que deu origem ao universo. É uma teoria, porque nada podem provar nesse sentido, nem nós, não temos a imagem disso. Sabemos sim que o universo foi criado. Agora, sob que condições, não sabemos. No entanto, supondo que essa teoria, essa hipótese seja verdadeira, que tenha havido uma grande explosão derivando os mundos e o universo que nós conhecemos, ainda assim, quem preparou o combustível para tal explosão? Quem? Ela se fez sozinha? O nada é nada. O nada não existe. Nem espaço vazio, como o cientista pensava que existia alguns anos atrás, hoje já sabe que não existe. O nada é essência, é ausência de tudo o que conhecemos. Não pode criar. Então, o Big Bang, seja como for, verdadeiro ou falso, tem que ter o combustível para que se formasse essa explosão. E tendo esse combustível, ele tem que ser acionado de alguma forma, por alguma força. Então, sempre, quanto mais elevarmos nosso pensamento e querer descobrir a essência das coisas, da própria vida, chegaremos num ponto que a nossa inteligência é incapaz de compreender. Mas, pela criação, nós vemos que existe um Criador. Se nós vemos um quadro pintado por um artista qualquer, muitas das vezes, pelo estilo, as pessoas podem até afirmar qual foi o artista que pintou aquele quadro. Mesmo que não conheçamos esse artista pessoalmente, pela própria obra sabemos que foi tal artista. Então, pela própria obra do Criador, de Deus, nós podemos sim saber. Aí está a prova. Uma das provas mais básicas e simples é a nossa própria existência. Nós, seres humanos, fomos criados por alguma força, por alguma coisa. E essa força que nos criou, isso é Deus. Infelizmente, muitas religiões pintaram uma pessoa idosa, de barba, um homem, para poder definir Deus de uma certa forma. Nós, por muitos anos que se passaram, acreditávamos nessa imagem de um Deus, de um Senhor idoso, que está sentado assistindo tudo que Ele criou. Mas hoje em dia mesmo a ciência prova que o universo
está se expandindo, ou seja, crescendo. Então daí dá para dizer que Deus continua trabalhando e criando. Essa energia maior que nós chamamos de Deus, que a nossa consciência hoje já diz que esse Criador, ou Criadora, já passamos a perceber que Deus realmente não tem sexo. Podemos chamá-lo de pai ou de mãe. É a força que criou tudo que conhecemos e o que não conhecemos. Como provar que Deus existe? Basta olharmos para nós mesmos, que nós não nos fizemos, nós fomos feitos. Podem dizer alguns que foram seres extraterrestres que criaram os seres humanos e colocaram nesse planeta para dar prosseguimento à humanidade. Pode ser. São possibilidades. Mas ainda assim, esses extraterrestres, quem os criou? Eles mesmos não se fizeram a si próprios. Teremos sempre uma busca do princípio. Então, para aqueles que duvidam da existência de Deus, que têm que provar que Deus existe, eles é que têm que provar que a árvore, a vegetação, foi criada pelo homem, pelos seres humanos desse planeta. Esses que duvidam de Deus têm que provar que os peixes, os animais que habitam as águas salinas e doces, foram criadas pelo ser humano desse planeta. Eles têm que provar que o próprio planeta Terra foi construído de grão em grão por um ser humano do nosso planeta. Eles têm que provar que a água, enfim, que os animais e tudo que nós conhecemos foi criado pelo ser humano. Aí sim, eles podem dizer, não foi Deus. Nós podemos dizer sim, que Deus não criou o automóvel. Não criou nem construiu o avião. Com certeza não foi Deus. Deus não construiu a nossa casa, o nosso lar, o nosso banheiro, nossa cozinha, nossa sala, nossa bicicleta, nossa moto, a nossa roupa. Não. Nós é que criamos. Mas não vamos esquecer que mesmo as nossas criações só são possíveis porque temos os elementos que nos foram dados por essa força universal, que muitos chamam de Deus. Se esses princípios materiais e moleculares, nada poderíamos fazer. E todos esses princípios foram criados pelo Deus Pai. Assim, gente, nós podemos entender um pouco mais o que vem a ser Deus. Essa força máxima, essa luz que se expande por todo o universo, que criou todos os mundos, todos os seres, todas as coisas, através simplesmente da sua vontade, que se expandiu, dando origem à vida que conhecemos, a vida dos animais irracionais, dos seres orgânicos e inorgânicos, dando origem a tudo que conhecemos e até aquilo que não conhecemos. Foi a vontade dessa força, dessa luz, que não é Deus, que não é mãe, que é tudo ao mesmo tempo pai e mãe. Vamos sempre entender que esse Deus
que foi o Criador de tudo e de todos, está dentro de nós, porque nós somos filho dele, filho do Criador. Mas todos nós somos, tanto ignorante quanto sábio, tanto o mau elemento quanto o bom elemento, tanto quanto a criança quanto adulto. É essa força que a tudo criou, que chamamos de Deus. Obrigado e até o próximo post. E fiquem na paz do nosso querido Deus, Pai e Mãe. Que assim seja.